Fala galera, na Rota da Redação 1000, com o professor Fred Martucci, Olá, professor pessoal. de filosofia. Hoje a gente vai conversar sobre aquele que deu origem a tudo. Podemos chamá-lo assim, o nosso amigo Platão. E aí, Fred, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Dani, e você? Tudo bem? Vamos de Platão. Vamos, eu acho ele um autor fundamental que se confunde com a própria filosofia. Eita, gente, agora a professora Daniele, ó, vamos que vamos tentar aí. Tem um filósofo matemático britânico chamado Alfred Whitehead, que ele tem uma frase muito famosa sobre Platão. Ele fala que toda a história da filosofia nada mais são do que notas de rodapé na obra de Platão. Então ele está querendo dizer com isso que Platão, há 2.500 anos atrás, ele praticamente falou sobre tudo que é relevante para a gente. Ele falou sobre educação, sobre política, sobre amizade, sobre amor, sobre conhecimento. Sobre ética. Sobre alienação da realidade que nos cerca. Mito da caverna. A alegoria da caverna, ou mito da caverna. Tá vendo, então, gente? Eu sei. Sabe muito. Então são muitos tópicos que ele tratou e que de assuntos que são atemporais. Por mais que estejam lá no contexto da Grécia clássica, né, o século IV a.C., todas essas reflexões platônicas são perfeitamente transponíveis para o nosso tempo, para o nosso contexto e para a nossa realidade. E por isso ele continua importante e atual. Mesmo estando no século XXI, 2025, estamos aqui conversando sobre Platão. Exatamente. E que eu acredito que seja muito importante, né, na inserção. Quando eu vejo o mito da caverna, né, que às vezes o aluno coloca a alegoria da caverna, que ele já me corrigiu aqui, gente, pensa que eu não percebi, a alegoria da caverna que o aluno coloca na redação, eu sempre penso o seguinte, é algo que é comum de se falar. Porém, se ele colocar, né, se ele trouxer de uma forma, se fazer crer de uma forma muito bem concatenada com o tema, fica top. Porque, como você disse aí, Platão é atual. Perfeito. A alegoria da caverna está dentro do principal diálogo de Platão, que se chama República, que é um diálogo que discute o conceito de justiça. Na obra A República, em algum momento, o Platão, mais ou menos no livro sexto, ele apresenta essa alegoria da caverna, que é uma metáfora para a gente entender a natureza da realidade. E, portanto, ela vai fazer-nos refletir sobre as possibilidades de conhecimento, sobre a perspectiva política que se atrela à questão do conhecimento, né? E, fundamentalmente, a questão de que o nosso mundo é sempre do tamanho do nosso conhecimento. Portanto, aquilo que a gente percebe como o existente ao nosso redor é o que impacta. E aquilo que é ignorado para a gente é como se não existisse. Portanto, ele nos chama a atenção, né, de o quanto é importante estarmos atentos e sermos capazes de olhar para além das aparências. Ou seja, trazendo para o século XXI, tema de redação, quando eu falo, né, sobre a questão do modismo, da influência da internet, ditando regras, mas ditando também pensamentos. E aí eu vou trazer aqui, galera, Morango do Amor, Labubu. É como se você estivesse naquele mundo ali. Exatamente. E o algoritmo está colocando você como marionete, ou seja, sem é o que eu dúvida desejo. nenhuma, a gente pode fazer uma leitura de que as telas, as redes sociais, né, de um modo geral, elas representam o que Platão apontou como a caverna. Ou seja, a situação é de um sujeito que está virado para uma parede nessa caverna, tendo essa realidade manipulada, mas como ele não percebe as pessoas que estão por trás manipulando e ignora em absoluto o exterior da caverna, para ele a única coisa que existe é aquilo que aparece na sua frente. Então, eu acredito que hoje em dia as redes sociais e as telas do celular, de modo geral, representam exatamente aquilo que
aliena a pessoa de uma verdadeira realidade. Aquilo que faz, né, o nosso estudante crer que o que existe aparece ali e o que não aparece é como se não existisse. E isso acaba limitando o senso crítico reflexivo. Afinal de contas, Platão ele não pensou nisso, né? Estamos falando de muito mais de 2000 anos atrás, ele não pensou na questão do algoritmo, do marketing, Exatamente, de perfeito, todo Dani. do influenciador, quando ele consegue entender que ele vai ser influenciador porque ele vai utilizar de mecanismo para convencimento. A gente que já está brincando disso há um tempo maior, né? A gente sabe que quando começou a internet e as redes sociais, principalmente... Me senti jurássica agora, Ai, para. perdão. Porque você vai dizer, não, A gente não pode manter as pessoas alienadas nada, né, sobre gente? o tempo de estrada que a gente já tem, né? Tá certo, vamos lá. Mas a questão é que no começo eu entrava numa rede social e eu fazia amizade com você, com o meu amigo de infância e com o meu colega de trabalho. E quando eu entrava nessa rede social, o que aparecia para mim era o que vocês estavam postando, era o que vocês estavam comentando. A gente não interagia. Por mais que a gente interagisse ou não, De forma online, o que era nosso. o que aparecia no meu feed, né, como chamam, era uma situação cronológica das postagens das pessoas que eu conheço, que são meus amigos. Portanto... Tô falando de Orkut, tá, gente? Olha, você se entregou agora, hein? Pois bem, então veja, eu tinha contato na rede social, Dani, com o que você tinha interesse em mostrar. Você que é uma pessoa que eu conheço, que é do meu círculo. Eu tinha contato com o que meu amigo do trabalho estava postando, sei lá, a família dele, alguma notícia que ele achava interessante, tudo tal. Com a questão dos algoritmos, mais recentemente, principalmente a partir de 2010, o que vai aparecer no seu feed não é mais aquilo que os seus amigos estão interessados e postando. O que vai aparecer no seu feed agora é decidido por um algoritmo que tem o interesse em te manter conectado na maior parte do tempo e que tem o interesse de fazer daquela exposição algo que seja muito bom para o comércio, algo que seja muito bom para engajar. Para engajar. O engajamento sempre pautado nesse tempo de tela, né? Então você começa a ter uma situação onde é exatamente o que o Platão fala na Alegoria da Caverna, de haver alguns que manipulam a realidade, ou seja, manipulam aquilo que aparece para as pessoas, que pautam os temas da vida das pessoas, né? E as pessoas acreditam que aquilo que surge ali na frente delas é o natural, é o que tá todo mundo comentando. E que se ela não tiver, ela que tá fora, então vamos pro Morango do Amor, vamos pra Labubu. Descobri que a Labubu custa uma fortuna. O que é o Labubu, que eu tô por fora disso? Labubu é uma bonequinha, um bichinho, sei lá, de estimação, começou a viralizar. Só que o original é muito caro, é coisa de 6, 7 mil, tem até de 15 mil, 17 mil, brinquei que tem que ter seguro. Mas você tem um falsio, acho que é Labu, um negócio desse, que aí, mas também tem de 600, que é o falsificar 200. Mas lá em Alcântara, R$50. Ou seja, parece que... É um status quo digital que eu tô chamando. Hoje em dia é muito mais fácil você inventar a necessidade de ter esta boneca e participar deste movimento do que em qualquer outro momento da vida humana, da história humana, né? E você tem os influenciadores nessa missão aí, deixando a galera na caverna. Exatamente. Os influenciadores, eles gostam muito de criar conteúdos que pareçam natural, né? Então é como se ele estivesse levando a vida dele ali, curtindo a bonequinha que ele tem, jogando o joguinho que ele joga. Só vive assim, né? Pois é, né? É uma vida praticamente contemplativa, né? Lúdica, e parece que é tudo muito natural. Quando, na verdade, toda produção pautada por um desses influenciadores, tudo que ela não é natural. Ela é muito bem pensada e visa certos objetivos. E visa like, visa seguidores. Eu até brinco assim, gente, desculpa, mas redação tem que falar a verdade. E falar a verdade às vezes não dá like. O que dá like é você enganar o outro. Porém, como nossos seguidores e os nossos alunos são pessoas que conseguem sair da caverna... Exatamente.
Eles entendem da necessidade da realidade para se ter uma nota máxima. Afinal de contas, são sonhos, E vamos também refletir, né, que há umas gerações atrás, a gente poderia brincar, o Maurício de Souza, por exemplo, tem uma historinha, né, no contexto da Turma da Mônica que trata da alegoria da caverna, só que na década de 80, obviamente, o que a gente entendia como caverna, aquilo que poderia estar manipulando a nossa realidade, era a televisão. Era a televisão. Pois é. E a televisão, você não tem a gerência do que vai passar ali. Então, eu na minha casa, você na sua e nosso amigo na dele, cada um estava vendo a mesma coisa, né, que estava sendo pautado pelos jornais e tudo tal. E esses temas se tornavam um pouco o tema compartilhado, porque eu vi, você viu também, e o nosso outro amigo viu. Hoje em dia, com as redes sociais, essa exposição é muito personalizada, né? O que faz com que haja uma pulverização dessa identidade mais comum, porque está cada um vendo uma coisa, apesar de ter esses movimentos que super viralizam, né? E que ganham uma adesão muito grande, mas ainda assim você tem uma especificidade de que a tela de cada um, o algoritmo ele manipula para fazer uma coisa ajustada, personalizada em função das informações que a gente já gerou ali, né? Mas eu acho que ele também escuta a gente. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza, porque eu coloco coisas assim, muito aleatórias, tá? Do tipo grama, aí só fica aparecendo coisa de grama. Aí eu agora já jogo, né? Eu penso assim, o que eu preciso saber? Aí eu falo alto, falo as 3 vezes, e daqui a pouco começa propaganda. Pois é. Eu falo, nem preciso procurar. Ele já me dá, olha que legal, ele já começa a me oferecer. Exatamente. E aí a gente entende, né? O Platão conta essa história para dar o seu ponto de vista sobre a natureza da realidade e principalmente o fato de que a alegoria da caverna expõe a sua ideia de que nós temos uma alma que é imortal e que sobrevive ao corpo. E essa alma, enquanto presa ao corpo, ela fica alienada da outra realidade, que é a realidade própria das almas, que para o Platão é o mundo das ideias, é aquilo que representaria a verdade, né? Os conceitos Gente, eu tô nessa alma aí. Universais. Agora, a grande interpretação que a gente pode fazer para a alegoria da caverna é justamente essa reflexão sobre a natureza do conhecimento e como que a gente tende a acreditar naquilo que aparece para a gente. E, portanto, há uma reflexão sobre a diferença entre aparência e essência, entre conhecimento e opinião, entre bolhas e conhecimento respaldado, verificado. E, fundamentalmente, essa percepção de que o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. E, portanto, se a gente está sempre condicionado pelos algoritmos a uma leitura de realidade, né, é como se a gente estivesse, como disse Platão, observando as sombras da caverna e ignorando o que está por trás, ignorando as pessoas que produzem esses conteúdos com certas intenções e ignorando, de fato, o mundo próprio do conhecimento que não necessariamente está dentro da internet, né? Caramba, Fred, que reflexão, gente. Platão, 2000 anos, bem mais, 2000 e tantos anos atrás, faz toda essa questão de composição, a importância de conhecer Platão, né? A importância de conhecer seus conceitos, que são milhares. Você trouxe só um aqui hoje pra gente. E tem uma questão na alegoria da caverna que eu acho relevante também para os dias de hoje, que é uma reflexão sobre a natureza política de nossa vida, né? De como que, para ele, aquele que deve guiar é aquele que tem que ter mais conhecimento. E, em alguma medida... conhecimento real, não conhecimento fake, real, né? Conhecimento exatamente. de achismo, né? Exatamente. Mas com uma argumentação pautada em saberes... Em fundamentos. Em fundamentos, né? Fundamentados. De modo que, para ele, dentro da alegoria, aquele que conhece mais é representado pelo prisioneiro que em algum momento sai da caverna. E quando ele sai da caverna e conhece a verdadeira realidade, ele não vai curtir a vida. Ele pensa nos seus irmãos que estão ainda dentro da caverna. Ele pensa que ele não pode ir curtir a vida e deixar os seus irmãos
continuarem alienados sobre a verdadeira realidade. E ele volta para a caverna para ajudar os seus amigos a se libertar. Só que, num primeiro momento, esses amigos não vão gostar muito dessa ideia, não. Então, quando a gente chama a atenção das pessoas, né, sobre os conteúdos que estão sendo consumidos na internet, muitas vezes elas vão ficar chateadas com a gente. E essa semana teve uma situação de uma denúncia de redes de pedofilia na internet que tem dado muita repercussão e, em alguma medida, pode representar isso, né? Pode representar aquele que nos alerta sobre aquilo que talvez estivesse na frente de todo mundo e ninguém está vendo. Em tudo, né? Acho que em tudo. A gente vai alertar sobre a questão dos jovens, a questão da maquiagem em criança. Foi até um tema que eu trouxe, né? Skincare nas crianças. Que a Sociedade Brasileira de Pediatria entra para falar, galera, não é isso que esses influenciadores mirins estão fazendo. Isso daí vai trazer sérios danos à pele, à saúde dessas crianças. A saúde física e mental. Mental também, principalmente, né? E como isso vai sendo inserido, mas quando se alerta, energético, até o Ministério da Saúde agora está insistentemente colocando sobre a questão de energético, né? O quanto faz mal isso para um jovem. Palhaçada, qual o problema, né? Então, exatamente. É um alerta, né? É um alerta. Que alguns precisam fazer, vão ganhar, né, inimizades, vão ganhar haters, mas que é o papel de quem conhece essas entranhas expor e explicar para que as pessoas não fiquem completamente vendidas e alienadas diante de algumas atrocidades que as redes sociais, né, nos mostram. Muito obrigada, Fred. Nossa, que bate-papo, Platão. Que sabedoria, né? Por isso que ele até hoje está atual, ele acaba norteando vários estudos, enfim, vários temas. Galera, beijos. Tchau, pessoal. Até a próxima.